Cuidado com as águas vivas. Litoral catarinense registra neste verão mais de 16 mil ocorrências de queimaduras provocadas por estes animais marinhos. Carne podre e com moscas. Vigilância Sanitária apreende mais de 3 toneladas de carne estragada em Itajaí, litoral norte do estado. O municipalismo em destaque. Prefeito de Florianópolis toma posse como novo presidente da Federação Catarinense de Municípios. Futebol. Veja tudo sobre a 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. O melhor da noite na Serra Catarinense. Programa da Band mostra um pouco de São Joaquim, a capital da maçã. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa nesta sexta-feira com um alto número de queimaduras por águas vivas registrado nas praias catarinenses neste verão. Foram mais de 16 mil ocorrências até agora. É importante ficar atento a dicas para evitar as queimaduras e também para tratá-las da forma adequada. Elas parecem inofensivas, mas podem até causar queimaduras de 3º grau, as mais graves. São as águas vivas. Esse especialista explica que são 2 tipos de animais que aparecem no litoral catarinense. Primeiro, a gente tem que diferenciar bem a caravela portuguesa, né, que todo mundo fala, e tem a água-viva. Apesar de eles terem um parentesco, né, as caravelas elas flutuam, você consegue ver, e, consequentemente, você consegue evitar também. Então, o número de acidentes com caravelas é bem menor. Na última semana, foram registrados 380 casos de queimaduras por estes organismos nas praias de Florianópolis. No sul do estado, foram 1.603, mais da metade do total registrado em Santa Catarina. O cabo Anderson atua há 12 anos no Corpo de Bombeiros. Ele alerta para os mitos relacionados aos tratamentos dos ferimentos causados pelos animais. Esse tratamento, aqui no posto de guarda-vida, a gente utiliza o vinagre. Ele é cientificamente comprovado que alivia as dores, né, causadas pela lesão da água-viva. E em casos um pouco mais severos de alergia e deficiência respiratória, a gente aciona o socorro de urgência. Entre os dias 21 de dezembro e 21 de janeiro, Santa Catarina registrou mais de 16 mil vítimas de queimaduras por águas vivas em todo o litoral, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do estado. 2.849 ocorrências só na última semana. Portanto, o banhista deve ficar atento e seguir as orientações dos guarda-vidas. Indicativo, na hora ele sai do mar, né? E se ele sentir uma ardência, ele procura o posto de guarda-vida mais próximo para a gente poder estar tratando essa lesão. A corporação também possui um aplicativo no qual os banhistas podem conferir a situação das praias de Santa Catarina. A fuga na penitenciária de Florianópolis. Seguem as buscas ao interno que fugiu da unidade prisional nesta quinta-feira. As polícias penal e militar seguem no encalço de Adalberto da Silva Júnior, de 31 anos, que fugiu na tarde desta quinta-feira. O principal local de buscas é o Manguezal do bairro Itacorubi, um local de difícil acesso. Um drone térmico tem auxiliado nas buscas. Adalberto fugiu enquanto recebia atendimento na unidade de saúde da penitenciária. Ele usou uma chave artesanal para retirar as algemas e escapar. Ele ainda entrou em luta corporal com um policial penal antes de fugir. A penitenciária foi fechada para um pente fino e buscas que ajudem a polícia penal a entender o que ocorreu. Imagens de câmeras de monitoramento vão ser analisadas. Já em Itajaí, a Vigilância Sanitária Municipal apreendeu 3 toneladas de carne estragada. Foi na manhã desta sexta-feira. A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima. As carnes que virariam charque estavam armazenadas em um container nos fundos de um açougue no bairro São Vicente. Após o processamento, seriam revendidas no comércio da cidade. Imagens mostram o estado em que os alimentos foram localizados. As carnes estavam vencidas, mal armazenadas, podres e com moscas. De acordo com a Vigilância Sanitária de Itajaí, as 3 toneladas de carne vão ser descartadas em um aterro sanitário. O estabelecimento foi fechado para fiscalização e o container onde estavam as carnes impróprias foi lacrado.
Familiares procuram por um turista argentino que sumiu em São Bonifácio, na Grande Florianópolis. O desaparecimento ocorreu nesta quinta-feira. Federico Bruni, de 32 anos de idade, sumiu enquanto acampava na região. Durante as buscas, os bombeiros encontraram o carro dele, a barraca usada pelo argentino e também o cachorro dele. Ele foi visto pela última vez na segunda-feira, 27 de janeiro, por testemunhas. Nas redes sociais, familiares de Federico pediram ajuda e informações que possam levar ao paradeiro do turista argentino. Parentes de Federico estão na cidade para auxiliar nas buscas. A área onde ocorreu o desaparecimento é um local ermo, de difícil acesso e considerado naturalmente perigoso. A Polícia Civil investiga o caso. Um acidente na manhã desta sexta-feira tirou a vida de um jovem de 21 anos de idade na SC 155, em Ceará, oeste do estado. O jovem, identificado como Igor Ferreira, dirigia um caminhão com placas de Xanxerê, que saiu da pista e capotou num riacho do rio Caçador, quando tentava fazer a curva no trevo entre Ceará e Itá. Natural de Xanxerê, Igor ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Bombeiros e polícia científica prestaram atendimento à ocorrência. A seguir no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso e a previsão do tempo para o fim de semana. Veja também, prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, toma posse como novo presidente da federação que reúne os municípios catarinenses. Os detalhes em instantes. Já voltamos. De volta com o Band Cidade, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, tomou posse hoje como novo presidente da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina. Topázio Neto fica no cargo por 2 anos. A eleição, que teve como chapa única, elegeu o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, novo presidente da FECAM. A nova diretoria da entidade também foi empossada e vai liderar a federação pelos próximos 2 anos. Quando você é presidente de uma federação de municípios e o governador concorda com você que o mundo acontece nas cidades e nos municípios, fica muito mais fácil para a gente encaminhar nossas pautas junto ao governo do estado e também ser um elo de ligação, quando necessário, do governo do estado com os municípios. O governador do estado, Jorginho Melo, destacou a importância da FECAM para o fortalecimento do municipalismo catarinense e falou sobre a expectativa da contribuição político-administrativa do novo presidente da entidade. Eu não tenho dúvida que com a eleição do prefeito Topázio, ele é prefeito da capital, já começa por aí. E ele tem sido um prefeito muito zeloso pelo setor público, pela gestão pública. Nós vamos passar por dificuldades, reforma tributária, a gente tem que ver o que o município perde, o que não perde, o que o estado perde. Enfim, vai precisar de um trabalho muito eficiente por parte da FECAM. Porque a FECAM é o para-choque de todos os municípios, né? A vida acontece em cada município, nós temos consciência disso. Eu sou municipalista por convicção. Kleber Vandal, ex-prefeito de Gaspar e que estava à frente da presidência da FECAM até então, finalizou a gestão com um balanço positivo dos trabalhos realizados com a entidade. Nós ampliamos o nosso trabalho de assessoramento jurídico da FECAM para os municípios, ampliando esse trabalho, permitindo uma orientação, um conforto técnico para o prefeito, para o secretário municipal. Destacaria isso como importante e também um planejamento estratégico. Estamos trabalhando no diagnóstico, um planejamento de curto, médio e longo prazo, que evidentemente a próxima diretoria, juntamente com o prefeito Topázio, agora como prefeito, vai dar sequência. Vamos continuar na política. É hora de conferir o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. A FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, com o novo presidente, Topázio Silveira Neto, aqui da capital, cuja candidatura foi lançada, levantada, articulada pelo governador Jorginho Melo e mereceu o apoio de todos, inclusive do seu colega e correligionário, prefeito de Chapecó, João Rodrigues. É mais um reforço no projeto de reeleição do atual governador. Muito bem, vamos hoje a um tema nacional. Veja aqui, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, ele, na quarta-feira, participou da Conferência Latino-Americana de Investimentos
na capital paulista, e deu declarações que impactaram a política. Ele preside o maior partido do país. Ontem, em entrevista coletiva, Lula torceu o nariz, se queixou, até porque o partido de Kassab tem 3 ministérios na esplanada e os parlamentares, deputados federais e senadores querem mais 2 e Lula avalia a situação. Muito bem, próximo telão. Por que Fernando Haddad? Porque Kassab disse que um governo que tem um ministro da Fazenda fraco não tem como reverter a situação. E colocou que se hoje disputasse a reeleição, Lula entraria como um candidato prestes a ser derrotado, longe de ser favorito. Veja a foto. Sempre interagindo muito bem, Kassab é esperto, está sempre no governo, independentemente do presidente e do seu partido. Próximo telão. Aí nós temos Tarcísio. Ele foi muito claro na sua fala. Se Tarcísio concorrer à presidência, Bolsonaro e toda a direita fecham com ele para enfrentar Lula. Mas que a tendência é que Tarcísio concorra à reeleição. E o que deseja Kassab? Ser o seu vice. Mas tem a objeção, vamos lá, de quem? De Jair Bolsonaro, que não gosta de Gilberto Kassab. Tem restrições pelo comportamento do partido e de seus parlamentares em relação ao 8 de janeiro, em relação à CPI da Covid e tudo mais. Próximo telão. Aí nós temos Topázio. Durante o evento, nas 2 oportunidades que falou em Santa Catarina, Kassab citou Topázio Silveira Neto, reeleito no primeiro turno em Florianópolis. Nenhuma alusão a João Rodrigues. Aliás, ele citou 3 nomes: Ratinho Júnior, governador reeleito do Paraná, Eduardo Paes, prefeito reeleito do Rio, e Topázio. Ratinho como uma alternativa à presidência da República, inclusive, esteve ontem aqui em Santa Catarina com o PSD, está se ensaiando. No final vai jogar a toalha, é candidato ao Senado pelo Paraná, mas está se movimentando. E cita também Topázio. Não se sabe exatamente se num acordão aí com o PL de Jorginho Melo. Vamos lá. Aqui com o João Rodrigues, mas o Republicanos de Tarcísio de Freitas, aqui em Santa Catarina, é controlado por quem? Por Jorginho Melo, que tem bom trânsito com Tarcísio. E Kassab não vai querer contrariar o governador. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até segunda-feira. Na economia, amanhã entra em vigor o aumento do ICMS, imposto estadual, vale sempre ressaltar, que vai impactar em reajustes nos preços de todos os combustíveis. Só que para piorar o cenário, também entra em vigor neste mesmo sábado um aumento específico para o óleo diesel, esse sim praticado pela Petrobras. Com o aumento de 6,3% aprovado pela Petrobras, o preço do litro do diesel tipo A para as distribuidoras vai subir dos atuais R$ 3,50 para R$ 3,72. A este valor são somados impostos federais e estaduais, além das margens de lucro de distribuidoras e postos de combustíveis. A companhia informou que desde 2023, este é o primeiro ajuste nos preços do diesel para as distribuidoras. Com isso, o combustível segue 77 centavos mais barato do que em dezembro de 2022. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado vai ter um novo presidente a partir de abril. O desembargador Carlos Alberto Sivinski foi eleito por aclamação em sessão nesta quarta-feira para substituir a desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita. A posse está marcada para o dia 4 de abril.
Também toma posse nessa mesma data o novo vice-presidente e corregedor regional eleitoral, o desembargador Carlos Roberto da Silva, que antes havia sido escolhido para juiz substituto do tribunal na categoria desembargador. Entre os principais desafios da futura nova gestão está a preparação e a realização das eleições gerais de 2026, que vão escolher o presidente da República, o governador, 2 senadores, 16 deputados federais e também os 40 deputados estaduais em Santa Catarina. O secretário estadual de Defesa Civil, em cerimônia em Rio do Sul, no Alto Vale, anunciou a liberação de recursos para investimentos na região. Foram autorizadas obras nos 20 centros de gerenciamento de riscos da Defesa Civil no estado. As CISGERDs devem passar por reformas dos prédios com adaptações necessárias, além de ferramentas, peças e materiais de reposição para atender às necessidades de cada uma das unidades. O investimento chega a R$4.700.000. Primeiro, é importante destacar que a CISGERD é fundamental para que a gente possa melhorar ainda mais o acompanhamento dos nossos municípios, das nossas ações. A Central de Monitoramento tem esse papel fundamental também, e a gente aproximando os municípios e essas ações do nosso dia a dia, a gente resolve e traz resultado imediato para a população. Segundo o prefeito de Blumenau, esses investimentos são importantes e trazem mais segurança para a população. A gente fala muito lá na cidade de Blumenau, que de vez ou outra é impactada pelas enchentes, de fazer manutenção, né? De quando precisarmos de um sistema que existe, ele não está funcionando. Então o governo Jorginho tem essa sensibilidade, já demonstrou no finalzinho do ano, já foi feito muito rápido todo o processo de licitação, lançamento, e agora já com a assinatura da ordem de serviço para a gente começar isso. Isso dá confiança para a população. E essas duas cidades, Blumenau e Rio do Sul, registraram alagamentos provocados por uma forte chuva nesta quinta-feira. Em Rio do Sul, choveu o equivalente a 40 milímetros. Segundo a Defesa Civil, problemas no escoamento da água com bueiros entupidos provocaram os alagamentos. Já em Blumenau foram 49 milímetros de chuva. De acordo com a Defesa Civil Municipal, os alagamentos também ocorreram em pontos da cidade devido a problemas no escoamento. E o calor, o maior aporte de umidade provocado pela circulação marítima, tudo isso são fatores que vão influenciar o tempo neste fim de semana em Santa Catarina. Vamos começar pelo sábado, que vai ter nebulosidade variável com aberturas de sol em todas as regiões do estado. Entre o meio-oeste e o litoral, tem condição para pancadas de chuva a qualquer hora, que se alternam com alguns períodos de melhoria. No oeste, a chuva vai ser bem isolada e mais à tarde. Tem risco de temporais isolados. O sábado vai ser de calor aqui no estado, com máximas entre 25 e 32 graus em grande parte da região catarinense e até 34 graus na faixa oeste. Vamos ver? Em Florianópolis, mínima de 23, máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 28. Em Blumenau, mínima de 20, máxima de 29. E em Mafra, Planalto Norte, mínima de 16, máxima de 28 graus. Viramos a página. Mais informações. Criciúma, mínima de 21, máxima de 29 graus. Em Lages, variação entre a mínima de 15 e a máxima de 27. Campos Novos, meio-oeste, mínima de 15, máxima de 30. Em Chapecó, mínima de 19, máxima de 32. O domingo vai ter também variação de nuvens e aberturas de sol, só que entre a Grande Florianópolis e o norte do estado tem condições para pancadas de chuva a qualquer hora, alternadas com os períodos de melhoria. Nas demais regiões, chuva mais concentrada, bem isolada, porém mais concentrada à tarde, com um pouquinho menos de chance na faixa oeste do estado. E segue o risco de temporais isolados. O calor aumenta, máximas de até 36 graus no oeste e entre 30 e 34 graus nas demais regiões. Confira aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 23, máxima de 28 graus. Jaraguá do Sul, norte catarinense, variação entre 18 e 30. Itajaí, litoral norte, mínima de 22, máxima de 29. Planalto Norte, Canoinhas, variação entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus. Mudamos de tela para mais detalhes. Veja só, Tubarão, mínima de 30, mínima de 20, máxima de 30 graus lá no sul catarinense. São Joaquim na Serra, mínima vai oscilar entre 14 até a máxima de 26 graus. Meio-oeste, Joaçaba, variação entre a mínima de 16 e a máxima de 30 graus. E em Concórdia, oeste catarinense, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Para segunda-feira, tendência de sol entre nuvens, só que no meio-oeste e entre a Grande Florianópolis e também o norte do estado, tem condições para pancadas de chuva e temporais isolados a partir da tarde.
A seguir tem Band Verão e os destaques do esporte com a 6ª rodada do Campeonato Catarinense. E veja também, Santa Catarina é destaque no Melhor da Noite da Band, que foi conhecer São Joaquim, a capital da maçã. Detalhes após o intervalo, eu volto já já. De volta com o Band Cidade para falar do Band Verão. Neste sábado, a partir das 2 horas da tarde, tem mais um evento da programação especial na beira-mar de São José. Quem for ao espaço montado próximo ao Sunset Bar vai conferir uma programação especial para toda a família com muita diversão, saúde e consciência ambiental. A partir das 4 horas da tarde, tem apresentações de boi de mamão com o grupo Brinca Meu Boi e tem ainda um dinossauro inflável para a alegria da criançada, sem falar, é claro, nos aulões de dança e de yoga. Portanto, não dá para perder. O Band Verão é uma realização da Rádio Band FM Floripa e da TV BV. Agora o esporte. Campeonato Catarinense, uma partida nesta quinta-feira fechou a 5ª rodada da competição. O Santa Catarina surpreendeu e derrotou o Marcílio Dias. Confira. No estádio Alfredo Crick, os visitantes saíram na frente com este gol de Giovani. O empate do Santa Catarina veio com este belo gol marcado por Renan. Gui Lobo aproveitou a falha do goleiro para virar o jogo e fechar o placar. Final em Rio do Sul, Santa Catarina, vice-líder do campeonato, 2, Marcílio Dias, 8º colocado, 1. Neste fim de semana já acontecem os jogos da 6ª rodada da primeira fase do estadual. A Chapecoense recebe o Criciúma em Xanxerê. A Chapecoense vem de um empate sem gols diante do Avaí e ocupa neste momento a 4ª colocação no estadual. O time não vence há 2 jogos e precisa da vitória para se manter próximo dos líderes do campeonato. Pelos lados do Criciúma, líder do estadual, o técnico Zé Ricardo tem todos os jogadores à disposição para o duelo contra a Chapecoense. Entre os relacionados, 2 novidades: o goleiro Pedro e o zagueiro Nolasco, que estavam no time semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, estão com o grupo. Chapecoense e Criciúma se enfrentam neste sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Josué Anoni, em Xanxerê. Também neste sábado, só que aqui na capital, o Avaí recebe o Joinville. O duelo é dos mais tradicionais do futebol catarinense, mas reúne neste momento 2 equipes em situação delicada no estadual. No Avaí, 6º colocado, o time não vence há 4 jogos, com 1 derrota e 3 empates. Para piorar, o ataque tem sido a dor de cabeça do torcedor. O Avaí só marcou 1 gol no estadual. O Joinville tem a mesma pontuação do Avaí e ocupa a 7ª posição. O time do norte do estado vem de 2 resultados ruins, 1 empate e 1 derrota por 3-0 para o Criciúma. Tanto donos da casa quanto visitantes precisam da vitória para tentar embalar na competição. Avaí e Joinville se enfrentam neste sábado, às 4h30 da tarde, no estádio da Ressacada. E ainda no sábado, o Brusque, 5º colocado, recebe o Barra, 9º colocado do estadual, no estádio Augusto Bauer, às 6 horas da tarde. No domingo, o vice-líder Santa Catarina, que tem surpreendido a todos na competição, recebe o embalado Figueirense. O jogo reúne 2 equipes que vivem boa fase no estadual. O Santa Catarina ocupa a 2ª colocação, com os mesmos 10 pontos do líder Criciúma. A equipe de Rio do Sul vem de 3 vitórias e 1 empate nos últimos 4 jogos e quer a vitória para se manter entre as líderes. No Figueirense, a empolgação não é diferente. Após a vitória no clássico com o Avaí, o time da capital goleou o Concórdia por 4-1 e ocupa a 3ª colocação na tabela. Santa Catarina e Figueirense se enfrentam neste domingo às 5 horas da tarde no estádio Alfredo Crick, em Rio do Sul. Outras 2 partidas neste domingo fecham a 6ª rodada do Campeonato Catarinense. Às 6h30 da tarde tem Caravaggio e Hercílio Luz, no estádio da Montanha, em Nova Veneza. E às 7 da noite, o Marcílio Dias encara o Concórdia no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. A cobertura completa da rodada, os gols, os melhores momentos, as entrevistas, tudo você confere na segunda-feira, 12h30, com João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. Mudando de assunto, Santa Catarina foi o destaque nessa semana no Melhor da Noite da Band. O quadro Tá no Campo, Tá na Mesa, sucesso do programa, visitou São Joaquim, na Serra Catarinense, para conhecer a capital da maçã. E hoje a gente confere essa reportagem especial, um trechinho dela. Vamos ver?
História da maçã é pura fantasia. Como que começou essa história da maçã? Meu avô implantou os primeiros pomares. A maçã em São Joaquim começou na década de 50, assim, de forma mais contundente. E hoje nós temos 32 hectares de pomares. Nessa propriedade aqui, mais ou menos 1 milhão de quilos de maçã. É muita maçã. Parei a bandeja, enfeitei com uma flor. Bom, agora depois de um dia inteiro de trabalho, então, chope de maçã. Saúde por um belo dia de trabalho. Ó. Você perceber, mas se tua maçã por alguém tivesse... Maravilhoso. Aqui agora nos pratos nós temos um pirão, arroz branco, uma salada de maionese com maçã e lá uma maçã cozida no vinho e ali purê de maçã. E um purê de maçã. É maçã, arrodo, Suco de maçã, suco de maçã, vinagre de maçã, licor de maçã. Viva a maçã! Viva! Coração de maçã, tão sensível de casca dourada, mudando de cor. Legal, agora são 7 horas e 19 minutos, 7h19, você vê na sua tela imagens ao vivo deste início de noite em Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, 25 graus e a temperatura, movimento mais intenso neste momento, claro, aquele movimento pendular de sexta-feira para quem deixa a ilha de Santa Catarina pela ponte Colombo Salles. Na ponte Pedro Ippo, para quem entra na ilha, o trânsito já é bem mais tranquilo. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja o nosso conteúdo, acesse a partir do QR Code que está na sua tela, o portal TVBV Online e confira. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e a gente se vê aqui na segunda-feira depois do Brasil Urgente. Combinado? Tchau, tchau.